Eu e meu marido, nós estava numa melhor época da nossa vida. Eu estava dando minhas aulas, eu dava aula de hidroginástica, estava com muitos alunos. Nessa época eu tinha tanto aluno criança como senhora, tinha até homens na minha aula, de tão bom que estava essa fase da minha vida, sabe? E o meu marido estava com muito serviço, gente. Ele às vezes tinha 2, 3 casas, tipo, faltava gente, no caso, para trabalhar. Tipo, às vezes ele tinha que procurar mão de obra de tanto serviço que estava entrando. Os que ele tinha não dava conta. E sempre quando eu ligava para minha mãe, eu contava as novidades, falava como estava bom a nossa vida, como Deus estava prosperando. E a minha mãe sempre falava do meu irmão, que o meu irmão estava com dificuldade de arranjar serviço, que o meu irmão, assim, estava passando por necessidades, não tinha como eu dar uma força para ele. Nós não morava, gente, na mesma cidade que a minha mãe e os meus irmãos. Então, para mim dar uma força pro meu irmão, eu ia ter que trazer a família dele para morar dentro da minha casa. E às vezes eu até evitava ligar para minha mãe. Não que eu não quisesse ajudar, mas ia mudar completamente assim a rotina da minha casa. Daí eu ligava para ela e ela sempre falava, até que um dia ela praticamente implorou para mim dar uma força pro meu irmão. Acabei conversando com meu marido e ele aceitou, sabe, ajudar o meu irmão. Daí ele trouxe a família dele para morar com nós. Veio o meu irmão, a mulher dele e as 2 filhas. Eu, no caso, eu não tinha filho, gente. Foi bom? Foi, porque a gente viu de uma certa forma, querendo ou não, criança alegra a casa. Eu sempre gostei de criança, ainda não tinha as minhas, mas pretendo um dia ter. E a mulher do meu irmão, ela era muito sem juízo, ela é bem novinha, sabe? Porque o meu irmão, ele é mais o caçula da família. O meu irmão tem diferença de 8 anos de mim. E a mulher dele, super nova, a mulher dele tava com 24 anos. Gente, assim, eu não ligava com as doidices dela, mas às vezes incomodava. Por quê? Porque ela tinha hábito de praticamente andar nua. Só que igual eu penso, ela não tava mais na casa dela, sabe? E ela levantava daquele jeito, às vezes ela levantava só de camiseta, às vezes ela ficava desfilando pela casa com aquele shortinho de dormir, sabe? Isso me incomodava? Lógico que incomodava. Porque querendo ou não, acaba com a privacidade nossa e é algo desconfortável. A mulher, as roupas dela era tudo minúscula. E o meu irmão nem corrigia a esposa dele. Tá bom. Isso até passava, né, gente? Eu não gostava, mas fazer o quê? Meu irmão estava trabalhando com meu marido, ele estava feliz, ele estava fazendo planos e era isso que importava. Um dia, minha cunhada começou a reclamar muito da vida, falando que a vida dela, ela não tinha nada, que elogiando muito meu marido, né? Que o meu marido, ele tinha bom serviço, que o meu marido tinha bons carros, que a casa nossa era confortável. E eu sempre dando um conselho pra ela, falando que a vez deles ia chegar também. Só que eu não sei o que aconteceu naquela cabecinha, que eu acho que ela começou a olhar pro meu marido com outros olhos. E eu nem me dava conta disso, gente. Só que um dia, ela era lá por umas 5 horas da manhã, eu levantei do nada. Não foi com barulho, tipo, eu despertei do nada, sabe? E fui tomar água. Quando eu passo pela sala, tava o meu marido e a irmã, a bendita mulher do meu irmão. Eu levantei tão sonolenta que eu nem percebi que meu marido não estava na cama. Gente, quando eu vi aquilo, eu entrei em choque. Como assim? Debaixo do meu teto, na sala da minha casa. Pois bem,
Na hora, querendo ou não, assim, eu fiz aquele escândalo. Meu irmão acordou, não tava entendendo nada. Tipo, eles falando que não era bem aquilo que eu tava vendo, que não era bem aquilo que eu tava vendo. O meu irmão é tão tapado que a ficha dele não tinha caído. Eu só falei o seguinte pro meu marido: vai embora de casa. Ele pegou as coisas dele na mesma hora, eu acho que para não entrar em conflito ali com o meu irmão, porque o meu irmão ainda não tinha caído a ficha que estava acontecendo. Ele catou algumas peças de roupa e foi para casa do irmão dele. E eu cheguei no meu irmão e falei: ó, sua mulher estava daquele jeito com o meu marido na sala. Ele brigou com ela, quis ir pra cima dela, quis fazer aquele barraco todo, tá. Meu irmão acabou indo embora também, catando a mulher dele e indo embora pra cidade lá, da onde nós veio. E eu fui tocar minha vida. Só que é tipo assim, o meu marido começou a insistir pra nós voltar, acabei aceitando. Só que quando você parece que é traído, você começa a ficar mais desconfiado, mais ciumenta. Eu não era assim, gente. E eu comecei a vasculhar o celular do meu marido. E com isso, acabei vendo que ele tinha outras mulheres. Eu batia papo com um monte de mulher, trocava mensagem. Aí eu não aguentei, então eu peguei e falei pra ele ir embora, que não dava, que eu não ia suportar aquilo. E nós eram muitas brigas, nós acabamos se separando. Só que, assim, eu nessa época andei muito, com a minha autoestima muito embaixo, sabe? Até nas minhas aulas, meus alunos percebiam. E um dia, um dos meus alunos começou a dar em cima de mim. E eu comecei a gostar. Porque, querendo ou não, eu tava me sentindo tão diminuída que aquilo começou a entrar em mim, sabe? No meu coração. E um belo dia depois da aula, porque ele participava da minha última aula, no vestiário, ele acabou me roubando um beijo. Gente, aquilo parecia adolescente, sabe? Eu amei. E aí que tá. Parece que o negócio, quando você vai perdendo medo, você vai esquecendo de onde você tá, sabe? E um dia acabou rolando dentro do vestiário. Eu e ele. E foi uma vez, foi duas vezes, e tava muito bom. Até que um belo dia, tava eu e esse aluno lá no vestiário, depois da aula. E quem que entra? Uma aluna minha. Gente, pegou nós dois no rala e rola. Ela ficou assim, sem graça, tal. Eu pedi pra ela não comentar pra ninguém, tal. Ela não contou. E ela até guardou segredo. Só que a gente não parava. E continuou. Daí, outra vez, nós dois no vestiário, sabe? Naquela bateção ali, sabe? Quem que entra? A dona do lugar, a minha patroa. Essa mulher deu um show. E, lógico, me mandou embora. E com isso, todo mundo ficou sabendo que eu tinha ficado com o meu aluno. Meu marido, parece que é uma coisa. O meu marido ficou sabendo, porque o boato foi grande. E no bairro que eu dava aula, nesse lugar, era no bairro, sabe? Tipo, se espalhou rapidamente essa conversa. E ele veio querer dizer que eu traía ele antes de tudo acontecer. E começou a bancar a vítima, sabe? Falando mal pra todo mundo de mim, que eu traía ele. E ligou pra minha mãe pra falar que eu traía ele. Apesar que eu tava nem aí me importando com a opinião dos outros, sabe? Do jeito que eu estava andando, que o meu irmão, que eu peguei a mulher dele com o meu marido, tinha voltado com a mulher e tinha ainda apanhado a culpa em mim. Que eu, no caso, eu que tinha sido a culpada do meu marido pegar a mulher dele. Entendeu? Assim, não foi a mulher dele, né? A culpa foi minha. Que foi eu ir pra casa, ele vir pra minha casa que a mulher dele desandou. Olha só, a mulher dele praticamente andava nua dentro de casa.
instigando o meu marido. Eu não converso mais com esse meu irmão, porque ele virou a cara de vez pra mim, por causa da mulher dele, né? E a minha mãe veio querer me dar um sermão, sendo que não falou nada do meu irmão ter voltado pra mulher dele e ter feito o que fez dentro da minha casa. Mas eu peguei e nem liguei, ela falou um monte. E hoje tá assim, infelizmente não tô empregada mais, né? Eu tava até mandando uns currículos e eu tô com o meu aluno. Tipo, de uma certa forma foi até bom que nós revelou pra todo mundo, né? Que estamos juntos. E hoje faz um mês que eu tô morando na casa dele e tá tudo bem, tá uma maravilha. Tipo, nunca imaginei que a minha vida ia dar essa volta grande, sabe? De eu estar vivendo com um aluno meu e separado do meu marido. Mas até agora tá uma maravilha, tá uma delícia. É um homem maravilhoso que me faz muito bem. E essa aí é a minha história. Gente, essa é a história dessa moça. Se você tem a sua história, mande pra mim, que eu faço questão de contar assim do meu jeito. Até mais.